Dando início à segunda etapa do evento, vamos ter um painel com a participação da doutora Gisele, a doutora Claudine e o doutor Henrique Mouta, e, claro, o nosso professor Jorge Souto-Maior. Eu vou passar inicialmente a palavra à doutora Gisele, em seguida à doutora Claudine, e depois, em virtude de uma precedência regimental, doutor Henrique, a Vossa Excelência, e por último ao professor Jorge. Gisele. Bom dia. Primeiro, uma felicidade de estar aqui, presente para esse seminário. Saudar o nosso presidente, o doutor Francisco Sérgio Silva Rocha, o nosso palestrante, querido professor, magistrado Jorge Souto-Maior, e aqui também os colegas para esse nosso encontro, a doutora Claudine, presidente da Matra, e o doutor Henrique Mouta, por favor, obrigada. E o doutor Henrique Mouta, procurador do Estado. Bom, colegas procuradores, desembargadores presentes que nos honram, enfim, servidores, analistas, estagiários. Eu até brinquei já aqui no intervalo, professor Jorge, que eu disse que eu queria sair correndo. Olhei para o Lores e disse, já preciso de terapia, psiquiatria, e fiquei preocupada, porque o nosso subsídio, né, doutora Claudine, que tem andado por Brasília, as coisas não estão tão confortáveis. Brincadeira, professor. Para lhe parabenizar, mas dizer, até por causa da nossa veia, como professores de processo, a gente tem umas pitadinhas só a mais para fazer, e o tempo nosso aqui é curto. Então, eu vou logo a elas. Bom, o professor Jorge falou a respeito da questão, e eu vou fazer metodologicamente para entenderem, por favor, considerações mais genéricas. Falou na questão da obrigatoriedade ou não do CPC e se seríamos radicais, não radicais. Até conversava com o Ney também no intervalo, e aí ele disse, eu fiquei tentando aqui me enquadrar se eu seria radical, não radical. Eu disse, eu também fiquei fazendo esse exercício gostoso que o professor Jorge nos incitou. Eu diria que eu não sou radical de dizer que não se aplica todo o novo CPC, mas eu concordo com o professor Jorge em várias passagens. São alguns pontos apenas que eu diria, não sei se discordância ou divergência, se seria mais apropriado falar assim, e aí vou explicar e tentar explicar no tempo que me foi destinado o porquê. Primeiro, realmente não existe obrigatoriedade no novo CPC. Existem apenas umas novas diretrizes. O que é que o novo Código de Processo Civil, ele pretende? O artigo 15 do novo CPC, quando ele traduz a pretensa subsidiariedade, ele está ali a nos incitar a um novo paradigma de processo. Que novo paradigma de processo seria esse? Uma tentativa de unificação de linhas mestras. Unificação procedimental, repito, de linhas mestras. Linhas básicas que estão não só para o processo trabalhista, mas vamos mudar de processo? Processo eleitoral, processo penal, processo administrativo. Então, o que seriam essas linhas mestras principais, primordiais, dentro dessa perspectiva metodológica? Seriam, por exemplo, quando a gente fala de um Instituto da Prova, o que é que a gente poderia extrair como premissa geral do Instituto da Prova? Hoje, qualquer meio de prova. Então, aí eu venho com uma discordância, e aí vai ficar animado, professor Jorge, mas eu lhe digo, aí é para nós dois refletirmos juntos. Amicus curiae. O nome amicus curiae, amigo da corte, auxiliar da corte, como a gente quiser bem entender, o que é que tem ali traduzido dentro do novo Código de Processo Civil? Uma perspectiva de um instituto para pluralizar o processo. Por que isso não pode ser aplicado para o processo trabalhista? Não vejo problema algum, nenhuma barreira. E vai ao encontro da perspectiva pragmática que aqui o nosso magistrado, professor Jorge, disse, que aplicou, e que o doutor Vicente disse lindo ao final da palestra. Ele disse assim, bravo, e eu vou dizer bravíssimo.
Por que bravíssimo? Porque ele traduziu para a gente exemplos onde a gente observa a tradução da maior pluralidade do processo, uma parcerização. O amicus curiae nada mais é do que a tradução de uma parcerização. A pluralização que o processo civil sempre foi oco. O processo civil sempre foi ruim, precário dentro da sua metodologia. Por quê? Porque não era aberto a possibilidades. Não era aberto, por exemplo, a unificação procedimental. Não era aberto, por exemplo, a uma flexibilização procedimental. O professor Jorge disse, eu parei e concedi 30 dias. E aí a outra parte ficou me olhando e disse, 30 dias. E o prazo judicial. Vamos aí à terminologia nossa técnica. Perfeito. Posso fazer isso hoje com o novo CPC? Pode. Então, o novo CPC, ele não está engessado, ao contrário. Agora, vamos nos permitir ao exercício reflexivo. Eu devo aplicar essas situações ao processo trabalhista? O processo trabalhista nem mais precisa, porque ele já tem inerente a ele a flexibilização procedimental, porque ele já tem um conteúdo minimalista de procedimento. Então, eu sequer preciso dessa situação do CPC. Agora, o amicus curiae, por que a gente observa a possibilidade de enquadramento, de encaixe, de ingressar no rol do procedimento trabalhista com as suas especificidades? Pode não ser obrigatório, não é. Mas se eu precisar, como magistrado ou magistrada, fazer uso, ou membro do Ministério Público, por que não fazê-lo? Porque a parte não pode dizer, doutor, vamos aqui no diálogo. Então, qual seria esse novo paradigma de processo? 1, perspectiva de unificação procedimental. 2, flexibilização procedimental. Então, verdadeiramente, o 769 continua mais vivo. E sempre continuará vivo, o oxigênio é dele. O 15 só veio a confirmar o que nós já temos como perspectiva do 769. Quais sejam? Eu só vou aplicar diante de uma compatibilidade, utilidade, necessidade, em razão de uma lacuna, seja ela ontológica, axiológica, enfim, como quiserem dentro de um arcabouço doutrinário, qualificar o tipo de lacuna. Então, o amicus curiae, e aí é só um exemplo, que poderíamos falar de vários outros, dentro da perspectiva dessa pluralização do processo, para essa abertura que o processo civil brasileiro está nos trazendo. Porque no sítio do processo civil, e aí incomoda o processo do trabalho, porque a perspectiva legislativa foi dele, mas poderia ter sido na CLT. Onde foi que a CLT deu um bypass no processo do trabalho? Com a Lei 13.015. A Lei 13.015 foi editada às carreiras. Foram 2 meses de um encontro que tinha ocorrido pela ENAMAT em Brasília, um mega encontro com professores de processo civil, processo trabalhista, que foram lá, deram contribuições para quê? Para a melhoria do procedimento trabalhista. E a Lei 13.015 veio, foi editada e já está em vigor. Por que deu o bypass? Porque, na realidade, o novo CPC só ingressa em vigor agora, em março de 2016. Então, vejam, se colheu o que havia de bom do novo CPC e se jogou para a Lei 13.015. Isso é uma perspectiva de engessamento da magistratura? Não. A justificativa, e aí eu concordo com o professor Jorge, claro, se a CLT tem as suas especificidades, eu vou unificar onde eu tenho condições de unificar. E eu vou adotar a situação de excepcionalidade tendo que justificar. A justificação racional. Eu vou ter que motivar. Eu não posso também, e aí ter uma porta aberta, escancarada do processo civil imenso para o processo do trabalho. Porque aí a gente não iria concordar com isso sob nenhuma hipótese. Porque a nossa realidade, ela já é dinâmica a tal ponto dela conseguir se bastar, dela conseguir chegar a um nível de suficiência e utilidade que a gente consiga fazer e acontecer dentro de um padrão de justiça social. Então, a oralidade, por exemplo, que sempre foi a tônica e a marca registrada do processo trabalhista, está agora para o novo CPC. Então, para a gente, isso ou menos. Não vai chegar a uma pauta de influência
que vai gerar um rompimento do processo de trabalho. Ao contrário, ela vem ao encontro. E como disse o professor Jorge também, várias das situações do novo Código de Processo Civil foram colher a experiência do processo trabalhista. Acho que 2 pontos que foram destacados, aliás, 3 pontos como muito negativos pela fala do professor Jorge. O primeiro, eu já coloquei em xeque, na nossa humilde aí compreensão, que é o amicus curiae. Dentro dessa flexibilização procedimental do processo civil brasileiro, levando esse arcabouço para o processo trabalhista de uma pluralidade, com o amicus curiae. Número 2, a questão do 489. O 489, dentro da perspectiva da teoria da decisão, que parece ali que é um manual, né, professor Jorge? Que aí o juiz tem que seguir aquele manual histericamente, e aí eu diria numa terapia permanente, numa psiquiatria, que aí ele tem que seguir inciso a inciso. Aquilo não é para nós do processo trabalhista. O que é que acontece no processo civil há décadas, para não dizer há muitos e muitos anos aí pela frente, mas não já ser pleonástico e falar século. Defiro porque presentes os requisitos legais. Aí a parte fica, mas deferiu por quê? Se eu estou para o lado do meu prejuízo, que seria, eu queria o indeferimento. Mas deferiu por quê? Então, aqueles chavões, aqueles carimbos, aqueles mitos que o processo civil precisa mudar a sua cultura e derrubar. Isso para o processo do trabalho, se o juiz já argumenta, se ele já racionaliza na sua decisão a sua justificação, não tem por que aplicar realmente para o processo do trabalho histericamente como estamos dentro do processo civil. Ou de um processo eleitoral, ou de um processo penal, para todos os processos como um todo. A teoria da decisão, qual é a grande preocupação? Em nós não termos decisões onde eu não compreenda. E mais, paráfrase de autores, segundo Nelson Neri, segundo Fred Didier, segundo o professor Henrique, nós não queremos saber a lição doutrinária. O que é que nos interessa dentro de uma ratio do novo Código de Processo Civil? Como pensou o meu juiz? Em um parágrafo, 2 parágrafos, atacou o argumento e disse, por isso defiro, ou por isso indefiro, ou por isso defiro parcialmente. O que não se aguenta mais são paráfrases, situações vazias, ocas, que nós já temos os carimbos. Eu fui de uma época, professor Jorge, que eu ainda era aluna da Universidade Federal do Pará e fiz concurso para o TJE. E no TJE trabalhei como escrevente. Nós já tínhamos um carimbo. Defiro porque presentes os requisitos. Aí levávamos para o magistrado só assinar. Aí eu ficava como aluna de direito e dizia, meu Deus, que desespero deve ficar o advogado. Por quê? Porque é o vazio. Ou sentença, julgo procedente de acordo com o professor Nelson Neri Júnior. Estou falando de acordo com a prova dos autos. Doutor Sérgio, aquilo de o processo está em ordem parece uma entidade espiritual. Vistos, etc. O processo está em ordem. Como aluna eu dizia, o que é isso? Quer dizer, você fica naquele turbilhão. Imagina os operadores do direito, imagina o leigo de chegar com seu advogado e dizer assim, foi deferido. Por quê, doutor? Não sei, eu ainda tenho que perguntar para o juiz. O que ele disse porque presentes os requisitos. Então, são essas situações que o novo CPC tentou atacar. Se no processo de trabalho já fazemos bem, bonito, continuamos assim. Então, é algo a se virar a página. O que o processo civil veio com a preocupação, que poderia ter sido dentro do processo penal, se tivesse dado a largada antes, que poderia ser na CLT, se tivesse dado a largada antes, ou de um código do processo do trabalho, como sugerem alguns. Eu participei de um conclave em Minas Gerais, onde foi o Dr. Herbert estava presente, onde foi sugerida a ideia de um código de processo do trabalho, que já existe há muito tempo essa proposta, a tentativa de se criar. Eu sou contra. Eu prefiro continuar com o que a gente já tem. Por exemplo, 832, conversávamos aqui, doutor Vicente, doutora Rosita. Está ótimo, vamos aplicar o 832, ele é lindo para a nossa realidade. Então, o que a gente quer extrair dessa teoria da decisão? É apenas que
O que é que a gente espera de uma decisão do juiz? O que é que a gente espera de um procedimento do juiz? O que é que a gente espera hoje de um processo? Seja com rótulo trabalhista, seja com rótulo penal, seja com rótulo eleitoral, o que a gente quiser é que ele seja dinâmico, dialógico, flexível, realidade pragmática que o Dr. Jorge, nosso querido professor Jorge aqui, que nos abrilhanta, já faz. Então, essa realidade, ela ser cada vez mais cultivada e divulgada. Então, não nos prendemos às amarras. Qual era a amarra do processo civil? Reconvenção. Gisele, um monte de alunos, às vezes até já profissionais, em apenso ou em apartado. Ninguém aguenta mais. Acaba com isso. Então, uma quebra de paradigma. Um paradigma de forma oca e vazia. E que o processo não precisa desse rótulo. Onde introduzir, então? E aí, a terceira preocupação que o professor Jorge exteriorizou. Vamos inserir em algum canto do processo. Temos uma matriz dos princípios, que aí vem a primazia de mérito, diminuindo o número de preliminares. Hoje nós não precisamos mais falar... E eu fui procuradora do Estado, diz que deixa eu falar baixo, a voz quase sumindo. O Henrique já está rindo, que ainda o é. Amigo Henrique, é difícil. A gente sabe como é levar esse carro como procurador do Estado. Que aí eu ficava, chefe, lá na PGE, quantas preliminares eu devo alegar? Você tem 50, Gisele? Alegue 50. Eu disse, meu Deus, o tribunal vai pensar que eu sou litigante de má fé, Gisele. E é um assédio no processo, é um abuso. Então, é contenção de abusos. É a necessidade de se imprimir uma tutela de inibição de condutas, de abuso do exercício do direito processual. Respeitem o processo, operadores do direito. E esse recado não é só se tem algum advogado presente, é o advogado, o membro do Ministério Público, o defensor público, todos nós. Então, discordo dos professores que já estão dizendo também que é um CPC de advogados. Não é um CPC de advogados, é um CPC plural que se propõe a todos os operadores do direito. Então, eu vou ter rácio lá para o defensor público, que hoje se agiganta nas suas funções, vamos ter rácio para o Ministério Público, vamos ter rácio para o advogado. A preocupação lá histérica de se alargar os honorários advocatícios é para atender o anseio da categoria dos advogados, que muitas vezes ficavam no vazio com apenas o artigo 20 lá do CPC ainda atual, o quase finado, de dizer menos. Então agora se diz um pouco mais, para tentar ajeitar a casa do processo nos honorários advocatícios. Não estou dizendo que é a melhor alternativa, mas é uma alternativa porque a anterior já não dá mais. Então, o CPC chegou a um ponto de esgotamento. Se foi dada a largada... Olha, eu já estou com a placa aqui, que maldade. Então, se foi dada a largada, se já se tentou e conseguiu um novo Código de Processo Civil, por que não ficar nessa trilha? Então, só para a gente colocar um pouquinho mais. O juiz gestor. Eu não sou contra essa ideia. Eu acho que tem que haver mais o procurador gestor. E eu falo aqui para meus colegas procuradores do trabalho, o juiz gestor, o advogado gestor. Por quê? Sabemos do número de demandas. Eu não aguentava mais ir para a palestra de ministro do Supremo Tribunal Federal, começando assim, porque o Supremo Tribunal, quase chorando, Supremo Tribunal Federal iniciou o ano com 225 mil processos. Realmente, na Alemanha, eles tiveram um problema de construção e geraram 5.724 demandas. 5.700, não falei 5 milhões, porque no Brasil é de milhão. 5.724 demandas. Eles se apavoraram, só com 5.724 demandas. Se reuniram e criaram o chamado procedimento piloto, que é o Müsselverfahren, lá na Alemanha. Trouxemos isso agora um pouco da realidade para o Brasil, no novo CPC, trouxemos. Por que não se aplicar para o processo trabalhista, que é o problema da demanda repetitiva? Quantos de nós temos demandas repetitivas e não falamos a mesma língua? Isso não é engessamento para o juiz, eu falava aqui com alguns magistrados de primeira instância.
A criatividade parte da primeira instância. Ela que está com o olho da testemunha, ela que está avaliando a prova, ela que está formando a tese jurídica. E quando bater no tribunal, para o tribunal formar o precedente, o processo vai estar pluralizado, porque eu vou ter câmbio e discussões de argumentos, de teses jurídicas. Então, o novo CPC tenta inaugurar uma unificação, a criação de um pensamento mais seguro. O que não dá mais é dizer, olha, a primeira turma do tribunal pensa X, a outra pensa Z, a outra pensa W e a outra pensa A. E a outra, AA. Para brincar, para virar o alfabeto inteiro. Então, nós temos que encontrar algumas cadências argumentativas mais equilibradas, mais uniformes. Não estou dizendo que não haverá divergência, ao contrário, porque se eu não tiver o quórum, não vai formar o precedente em termos de súmula. Mas vamos ter pelo menos uma tese majoritária, algo que o advogado, ou membro do Ministério Público, ou o próprio magistrado consiga chegar com a parte e dizer assim, o pensamento do TRT8 é esse. O que é que nos incomoda? Hoje, Brasil, nós temos o pensamento do ministro Celso de Mello, o pensamento do ministro fulano de tal, o pensamento do ministro do STJ tal. O que é que a gente quer? Qual é a posição do STJ para interpretar a lei federal? Qual é a posição do STF para interpretar o padrão constitucional? Qual é a posição do meu TRT para determinada demanda identificada de direito? Se a demanda for fática, eu não tenho que me preocupar com isso. Eu vou identificar o substrato de fato e aplicar o direito ao caso concreto. Essa situação da tutela individual continuará e permanecerá. Nós não precisamos ficar histericamente preocupados. Acredito eu que o novo CPC, ele consegue traduzir essas premissas metodológicas para um processo trabalhista que também consiga essa ratio. Então, não vejo, para não me alongar mais para ouvir os outros colegas, essa incompatibilidade da essência. E a última que eu esqueci, e agora me faço a corrigenda, o professor Jorge, nosso querido professor palestrante, ele falou da desconsideração. Já existe um movimento dos processualistas do trabalho contrários à desconsideração da personalidade jurídica, porque ela engessará. Ela não engessará. Por quê? Ela instala apenas o contraditório, que é garantia constitucional. O contraditório, como ele está no CPC, é em função da Constituição. Isso é uma questão de processo constitucional. Isso é um anseio, eu vou dizer, para a minha plateia, honrada plateia que aqui me ouve. Não é dos processualistas, é dos constitucionalistas. Os constitucionalistas vieram ao novo CPC e disseram, vocês têm que ter uma viga mestra, que hoje no Brasil é desrespeitada no judiciário, qual seja contraditória e ampla defesa, que vai desaguar no direito à prova. Eu não posso ter uma inspeção judicial, o juiz sai da casa dele e diz assim, eu quero pegar o ônibus, porque é processo do trabalho, eu não vou avisar ninguém, vou ver se tem no trajeto para ver a questão das horas em itinere. Não dá. Ele tem que dar oportunidade às partes para, na pluralização do processo e do procedimento, elas irem junto, para sentir o próprio fenômeno social, para conhecer a própria realidade local. Então não dá mais para fechar os olhos, colocar a venda da justiça e dizer não ao contraditório. O contraditório, então, a preocupação viga mestra do CPC, inclusive com incidente de desconsideração, por que não nos afeta? Porque os meus magistrados presentes, todos presentes, eles têm a cautelar. Concede inaudita, altera a parte. E o dinheiro não vai sumir. E depois instala o contraditório. Se quiser, vem a abobrinha da abobrinha, vem 50 laudas vazias, ocas. O que é que a gente faz? Magistrados e magistradas, indefere e justifica. Agora, eu vou estar ganhando um passo de gigante. Qual é o passo de gigante? Eu não vou ter mais no TRT8 sessões discutindo preliminares de nulidade por cerceamento de defesa. Sessões com preliminares de negativa de prestação jurisdicional.
porque os advogados, nem membros do Ministério Público, nem defensores públicos não terão mais essas preliminares, porque acabou. Já foi respeitado o contraditório e, por via de consequência, ampla defesa. Então, essa preocupação do CPC é de esvaziamento da forma pela forma, trazendo à tona, e agora eu prometo, últimas palavras, meu presidente, 926 do CPC. Esse artigo eu fico arrepiada. Ele é lindo. Eu leio ele várias vezes. Esse que eu vou levar para o terapeuta, professor Jorge. Esse que eu estou precisando da terapia. Porque eu estou tão encantada com ele. Eu achei ele tão lindo, tão maravilhoso, que eu me agarro com ele, eu largo o marido. Ei, ele não me ouça. Eu fico agarrada com o 926 do CPC. Por quê? Ele diz, a jurisprudência deve ser estável, íntegra, teoria da integridade, justiça e coerente. Então, o CPC é incompatível, a CLT com isso, o CPP, legislação eleitoral, leis esparsas, processo coletivo, que para nós, membros do Ministério Público, é muito caro. Eu não vejo por quê. Então, jurisprudência, repito, lindo, estável, íntegra, teoria da integridade, paradigma substancial, common law, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, modelos que dão certo. Europa. E coerente, coerência interna, coerência dinâmica, dialógica. E o juiz criatividade, o juiz olho no olho, o juiz que vai à rua, o juiz que vai...